Já estão vendo minha tela? Sim. Sim? Beleza. Pessoal, de antemão, já vou agradecer a presença de todos. Eu estou aqui pertinho do quarto dos meus filhos, assim, aí se tiver barulho de criança, por favor, não reparem. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento. Eu, como Head de Agilidade, a Vanessa Santana como Head de Produtos, nós vamos promover aí para vocês, né, para todo o Sul Júnior, esse treinamento de agilidade e Scrum. Espero que seja um momento bastante proveitoso para todos e vocês fiquem à vontade aí para perguntar, interromperem. Não precisa esperar o treinamento terminar para vocês perguntarem, tá bom, pessoal? Vocês podem interromper a qualquer momento. Então, a agenda de hoje, a gente vai falar, né, um pouco sobre agilidade, vamos falar sobre o Manifesto Ágil, sobre o Scrum Framework, os papéis do Scrum, os artefatos, os eventos e a Sprint Planning. Então, eu vou começar hoje fazendo uma provocação, né? Eu sempre faço isso nos meus treinamentos, que é começando a falar sobre o que é a agilidade, o que vem a ser a agilidade, né? Então, ser ágil não significa ser mais veloz, mas estar pronto para as adaptações. Então, sempre assim, quando a gente vai fazer uma transformação ágil numa empresa, tem muita gente, acredito assim, né? Pelo menos das experiências que eu tenho, algumas pessoas das empresas que estão esperando, né? Estão naquela ansiedade, né? Pela transformação ágil, quando está esperando ali para ver, né? O que é, né, o que a agilidade consegue mudar na empresa. As pessoas esperam, sim, que as entregas sejam mais rápidas. As pessoas entendem que a agilidade é ser mais rápido, é ser mais veloz, mas nem sempre. Então, o que vem a ser a agilidade? A agilidade é estar pronto para as adaptações. Então, a gente trabalha com ciclos curtos, a gente trabalha com melhoria contínua, e com isso a gente traz mais valor para o negócio. E o que vem a ser ágil, né? Então, são 3 coisinhas bem simples que eu falei no slide anterior. Ciclos curtos, trabalhar sempre em ciclos curtos reduz o risco, permite corrigir o rumo mais frequentemente. Porque aí eu gosto também de trazer aqui um exemplo, né? Falando da diferença, né? Do ágil para o modelo tradicional de gerenciamento, controle de projetos, no modelo waterfall, cascata. Então, vamos pensar aqui, num projeto, né, ágil e num projeto que não é ágil, que tem um modelo tradicional, né, uma visão projetizada. Vamos pensar no mesmo projeto, por exemplo. Vamos supor que eu estivesse aqui fazendo uma contratação para montar um aplicativo, né? Um aplicativo, por exemplo, como o iFood. Se a gente pensar no modelo tradicional de gerenciamento e controle de projetos, vamos pensar que esse projeto aí é um projeto de 12 meses. Então, como que geralmente acontece, né, num projeto com modelo tradicional? Você fica ali um bom tempo planejando, então você gasta ali uns 3 meses planejando aquele projeto, aí você executa, né, tudo aquilo que foi planejado em 6 meses aproximadamente, fica ali mais uns 3 meses, né, às vezes corrigindo ali alguma coisa, replanejando, reprogramando, corrigindo alguma rota, e você só vai fazer a entrega de valor para o cliente lá no final dos 12 meses. Então, quando a gente fala de projeto, a gente pensa, né, no escopo, a gente pensa em prazo, a gente pensa no planejamento financeiro. Aí vamos imaginar, né, assim, pensando no mercado também, né, nós estamos vivendo, né, um momento que as coisas estão mudando muito rápido. E aí, essa entrega de valor vai ser só lá no final dos 12 meses. Então, o que a agilidade consegue trazer de valor, né, para as empresas? Esse valor a gente consegue trazer para o início, porque a gente trabalha com ciclos curtos. E aí, qual que é a diferença, né, de um modelo tradicional para um modelo ágil?
Você não vai fazer entrega de valor só ao final dos 12 meses. Você vai conseguir fazer uma entrega de valor já ali num ciclo curto. Então, vamos pensar que a gente defina a time box, né, de uma sprint, pensando no framework Scrum, de 2 semanas, porque vocês vão ver mais à frente que a time box ela pode ser definida de uma sprint de 1 a 4 semanas. Então, vamos pensar em 2 semanas. Você já consegue mostrar um valor ali para o seu cliente com 2 semanas. Então, esse mesmo aplicativo, vamos pensar numa primeira entrega. Eu vou fazer, nós vamos trabalhar numa tela de cadastro de cliente. Esse aplicativo como o iFood, por exemplo. Então, ali num ciclo curto ali, com uma time box de 2 semanas, você já vai fazer uma entrega que é a tela de cadastro. E aí você já vai conseguir mostrar esse valor para o seu cliente. Ele já vai conseguir, você vai conseguir tangibilizar para o seu cliente, ele vai conseguir vislumbrar ali se é aquilo mesmo que ele estava esperando. Se não é aquilo que ele estava esperando, ele quer algo diferente, você já pode interagir com o seu cliente, né, ao final daquela sprint. Então, você consegue, né, mitigar riscos, ou realmente, assim, reduzir drasticamente, né, esses riscos. Então, um valor que você tem é essa entrega, né, contínua. Além disso, a melhoria contínua, né, buscar excelência por meio de melhorias pequenas e contínuas e foco no que é mais importante. Trabalhe sempre no próximo problema mais importante como forma de maximizar o retorno do investimento. Então, vamos pensar nessa tela, né, como primeira entrega. Bom, a primeira entrega é a tela. O que vem depois? Vou definir uma outra entrega para o meu cliente. Mas eu vi que naquela sprint que era a entrega da tela, teve um ponto ali, um botão que o meu cliente achou que não é muito bom aquele botão estar naquele lugar, ele quer fazer algo diferente. Então, eu já sei, né, que numa próxima sprint, o que é mais importante é aquela mudança que o meu cliente pediu e eu vou focar também na minha outra entrega. Então, você consegue, né, trabalhar com agilidade, né, os ciclos curtos, a melhoria contínua e o foco no que é mais importante. Mas eu queria também deixar aqui uma mensagem para vocês, que é o seguinte, é não lidar com agilidade como uma bala de prata, né, como a solução de todos os problemas. Porque se a gente pensar, né, no board executivo, nas pessoas que estão lá, né, no C-level, vamos dizer assim, né, essas pessoas estão pensando, né, na parte financeira, nas entregas. Então, a gente também valorizar, né, o ágil, mas também valorizar, né, o gerenciamento e controle de projetos. Eles podem andar juntos, por que não? Então, muitas pessoas às vezes acham que só o ágil é importante, eles valorizam, né, o gerenciamento e controle de projetos, mas a gente pode extrair, né, coisas boas, tanto do modelo ágil quanto do modelo de gerenciamento e controle de projetos. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Hoje, as empresas estão buscando cada vez mais ser ágeis, trabalhar com frameworks ágeis, mas também é importante a gente estudar, entender um pouco sobre gerenciamento de controle de projetos e entender também como ajudar a empresa com modelos diferentes, né, de trabalhar. Coloquei uma diferença aqui, né, sobre o ágil waterfall, modelo tradicional e o modelo ágil. Então, tendências, né? No modelo tradicional, você trabalha com times em silos. Modelo ágil, você trabalha com times de ponta a ponta, menos autonomia, né? Porque no modelo tradicional você tem ali muito comando e controle. No modelo ágil, os times já têm mais autonomia, maior custo de coordenação, menor custo de coordenação, mais dependência, menos dependência, enfim. A gente vê, né, consegue ver que na agilidade também, os times eles conseguem, né, ser mais auto-organizados, ter mais autonomia, né, para trabalhar, ao passo que no modelo tradicional esse forte comando e controle ele se faz mais presente. Vou passar um vídeo aqui. Eu não sei se aqui vai dar certo, vamos ver.
Hoje em dia, quando a gente fala Scrum... Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Oi? Agora Sim. não, tá pausado. Sim, mas vocês ouviram? Sim. Ah, beleza. Sim. Perfeito. Eu vou só colocar aqui um pouco mais rápido, porque são 3 minutos. Vem logo na cabeça da gente essa ideia aí de métodos ágeis. Hoje em dia, quando a gente fala Scrum, vem logo na cabeça da gente essa ideia aí de métodos ágeis, esse processo que é muito usado mundialmente. Mas esse nome, Scrum, é de um bocado de tempo atrás aí, mesmo aplicado em desenvolvimento de software, esse nome vem de antes do framework que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, para a gente entender aí por que o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland resolveram usar essa metáfora, a gente volta um pouquinho lá atrás, bem rápido, no original. Voltando ali para quando Takeuchi e Nonaka, os dois caras que criaram a metáfora do Scrum, o que eles quiseram dizer e como isso foi aproveitado lá dentro da ideia do framework em si. Então, a ideia do Scrum, se você gosta aí de esportes e tudo mais, se você já viu rugby alguma vez na vida, Scrum é aquela formação mega concisa, quando a gente tem lá 7 jogadores de um time, 7 jogadores de outro, e eles estão tentando pegar a bola e passar lá pro jogador deles, que é o único que pode realmente começar o jogo em si. E é uma formação muito forte, mas muito forte mesmo, onde não dá nem pra ver as pessoas individualmente. Você vê 2 bolas, são 2 times. Não importa indivíduo naquele time. Se uma pessoa lá dentro errar, o time inteiro falhou. Se todo mundo fizer certinho, se todo mundo trabalhar junto, o time inteiro acertou. Então esse conceito de time pro Scrum vai ser algo muito importante. Quando você ouve aí falar de Scrum, você ouve falar de Product Owner, Scrum Master, equipe de desenvolvimento em si, mas no fundo, um conceito mega importante é que esses caras, todo mundo ali é um time só. Então não tem um errou ou o outro errou. Todo mundo errou ou todo mundo acertou, todo mundo é igualmente responsável pelo sucesso ou pelo fracasso desse time, desse projeto, dessa melhoria que a gente está fazendo na vida do usuário quando a gente cria um software usando ali métodos ágeis. A metáfora não para aí, na verdade. Ela é muito importante, a parte de time é muito importante, mas aí o que acontece no rugby é que você tem essa formação e aí algum time pega a bola. Pegou a bola, é uma corrida rápida do time para marcar. Corrida rápida, se a gente falar em inglês, é sprint. Esse vai ser o nome do principal time box. O primeiro que a gente vai estudar aí do Scrum, que é uma corrida rápida para marcar alguns pontos, para fazer ali algum incremento de valor no meu software. E aí o jogo não acaba. Volta e começa de novo. Mais uma sprint, mais uns pontos, mais uma sprint, mais uns pontos. Iterativo e incrementalmente, indo na direção de a gente chegar e ganhar o jogo no final. Então essa é a metáfora por trás do Scrum aí. E agora a gente começa realmente a ver como isso se encaixa dentro do processo, dentro do método ali que a gente vai chamar de Scrum. No curso, inclusive, é interessante fazer essa diferenciação para você. A gente tem o Scrum em si, Scrum é um framework, é um monte de ideias, e essas ideias aí são aplicáveis de diversas formas diferentes. Mas como você está vendo no curso, a gente fala da ideia, a gente fala da filosofia da coisa, e aí a gente segue em frente para falar, inclusive, de como você, uma sugestão, é claro, uma sugestão de como você pode implementar isso lá na sua empresa. Beleza? Opa. Bom, aí, estão me ouvindo? Tranquilo? Sim. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário? Posso seguir? Tá tudo bem até aqui? Beleza. Seguir. Bom, a gente quis também trazer esse vídeo, né, para falar um pouquinho da história, né, a origem do Scrum. Então, foi um vídeo, assim, curtinho, mas que eu acho que foi bem legal, assim, para vocês contextualizarem. Então, assim, o Scrum, pessoal, se vocês parem para pensar, ele tem um rito ali, né, tem as cerimônias ou eventos, né, vocês podem chamar assim também, tem pessoas que chamam de cerimônia, eventos também está correto. Mas, assim, como no vídeo falou, né? É uma sugestão, né, de como a gente pode fazer. Claro ali que, né, os eventos ou cerimônias a gente tem que seguir, mas a forma como a gente vai fazer é adaptável. Então, quando eu falei no início ali sobre agilidade, é estar apto às adaptações, né? A gente pode fazer ali, cada empresa tem a sua forma de trabalhar,
né? Cada empresa vai ter ali o seu produto, o seu serviço, né? Quando a gente fala também de framework Scrum, tem muitas pessoas que acham, né, que é só para desenvolvimento de software. Não, pessoal, não é só desenvolvimento de software. Claro que tem muitas, né, empresas que trabalham com tecnologia que usam agilidade, que usam o framework ágil, né, independente de ser Scrum, mas cada empresa pode usar o framework Scrum e adaptar a sua realidade. Então, um exemplo aqui bem simples, né, é a time box do sprint. A gente sabe que a time box ela pode ser de 1 a 4 semanas e, claro, né, eu já trabalhei, por exemplo, em uma empresa, posso citar aqui, né, a Mercedes, né, uma grande empresa de ramo automotivo, eles trabalhavam com sprint com a time box de 30 minutos. Claro que, assim, se fala, né, assim, do ideal de ser 15 minutos. Mas, tudo bem, se a empresa entender, eu vou fazer, por exemplo, a minha daily, eu esqueci de comentar, desculpa. Vou fazer a minha daily em 15 minutos. Perfeito, é o ideal. Vou fazer a minha daily em 30 minutos. Legal também. Então, a gente tem que olhar para a realidade da nossa empresa e adaptar. Porque o que acontece, né? Que muitas vezes dá errado nas empresas. As empresas querem pegar a agilidade, quer pegar um framework ágil e adaptar a empresa, e não o contrário. E por isso que dá ruim. A gente tem que pegar o que é de melhor ali, daquele framework, e adaptar a nossa realidade, né, a realidade da nossa empresa ao ágil. Então, essa também é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E aí, para vocês também entenderem um pouco, né, historicamente, né, o que aconteceu, além, né, do framework ágil, do conceito, um pouquinho de história, trazer também sobre o Manifesto Ágil, como que tudo aconteceu. Então, foi, assim, um evento, né, que aconteceu, criado em Utah, entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2001. O Manifesto Ágil data do ano de 2001. Então, o que aconteceu nessa época, né? Várias pessoas, né, interessadas começaram, né, a questionar o modelo tradicional, justamente, né, por essas questões que eu falei, né, as entregas serem ali ao longo, né, às vezes de 12 meses, a entrega de valor acontecer só ali no final, muitos problemas acontecem, e essas pessoas, né, interessadas em melhorar esse processo seja desenvolvimento de software, melhorar as entregas, né, em geral, as pessoas se reuniram para discutir, né, um modelo diferente, que poderia ser feito diferente para melhorar a vida das pessoas, das empresas, inclusive pessoas, né, que criaram, né, o XP, o Extreme Programming, o criador também do Scrum estava lá. Então, foi um evento para discutir isso, né, como podemos melhorar, o que podemos fazer de diferente. Então, foi feito um documento, né, que foi assinado por todos e tem nesse documento, né, valores e princípios com o objetivo de estabelecer algumas diretrizes para alinhar o desenvolvimento de software com as necessidades dos clientes, evitando, assim, um retrabalho e prejuízos financeiros. Então, a gente traz aqui também para vocês valores do Manifesto Ágil, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, responder a mudanças mais que seguir um plano, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Uma coisa também importante que eu quero trazer aqui que é o seguinte: quando a gente fala indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, não quer dizer que a gente não vai ter processo, porque tem muitas pessoas que olham para o ágil e falam, não vai ter documentação, não vai ter contrato, não vai ter processo, não vai ter planejamento. Não, não é isso que o ágil, o manifesto ágil quer dizer. Tem esses valores, né, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, mas não quer dizer que não tem que ter documentação, que não tem que ter processo. O Manifesto Ágil ele serviu como uma reunião colaborativa, vamos dizer assim, para entender como o que poderia ser feito de diferente, né, para melhorar, né, as entregas, para entregar mais, entregar
trazer, né, para antes, né, do processo, vamos dizer assim, essa entrega de valor. E aqui alguns princípios, né? A gente traz também, além dos valores, a gente traz aqui os princípios: satisfação do cliente, aceitar bem as mudanças, entregas frequentes, né, que a gente consegue fazer isso, né, pensando nos ciclos, né, de pequenas entregas, trabalho em equipe, confiança e apoio, conversas face a face, desenvolvimento sustentável, software funcional. Embora a gente esteja aqui falando de software, mas deixar claro também que a gente pode usar do Agile, a gente pode usar do Framework Scrum, até no nosso dia a dia, né? A gente vai falar de priorização, mas não vejam, né, o Agile e o Scrum só para desenvolvimento de software. Empresas que trabalham com outros produtos, desenvolvimento não só de software, mas até prestação de serviço, pode usar do Scrum, então não tem problema nenhum. E aqui, passo a palavra agora para... Pode, claro. É isso aí. Sabrina, você vai até papéis, você fala até papéis, lembra? Ah, sim, é verdade. Achei que você era a partir daqui, sem problemas. Bom, pessoal, aqui a gente traz para vocês, né, como é que funciona, né, o Scrum, os eventos. Então, a gente tem aqui os artefatos, os eventos ou cerimônias, né? E também a gente vai falar de papéis, né? Aqui a gente tem o Product Backlog, ou Backlog de produto, né? Que é um artefato. A gente tem Sprint Planning, que é um evento, né? Para planejar o que a gente priorizou ali daquele backlog, que nada mais é que uma lista, né? De itens que a gente vai priorizar para desenvolver, independente se é desenvolvimento de software ou não. Planejou? A gente vai para Sprint Backlog, que vão conter aqueles itens ou histórias, né, que a gente vai trabalhar ao longo daquele sprint. Aqui tem um Scrum Team, a gente vai falar mais à frente, né, o que compõe esse Scrum Team. E aí, depois que a gente trabalha, né, essas histórias ou itens, né, que foram desenvolvidos ali naquele sprint, a gente tem... Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem a entrega do nosso incremento. E depois que a gente tem a entrega do nosso incremento, o que acontece? A gente tem o evento do Sprint Review, que nada mais é que um momento ali para mostrar o que foi desenvolvido ao longo daquela sprint com o envolvimento dos stakeholders. Depois disso, a gente vai ter o evento da retrospectiva, ou Sprint Retrospective, para a gente avaliar, né, o que foi feito, o que foi entregue ali do nosso incremento, e o time também entender, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que pode, né, ser melhorado, um plano de ação. Então, também quero dizer aqui que na retrospectiva é muito importante não só trazer os pontos positivos, os pontos a melhorar, mas um plano de ação. Porque de nada adianta, né? Tem muitas, eu já vi em algumas empresas o pessoal fazer a retrospectiva e não colocar um plano de ação. Então, não adianta, né? Você falar ali, discutir com o time o que foi bacana, o que não foi tão legal assim, mas não tem um plano de ação. Como é que a gente vai conseguir, né, alcançar a melhoria contínua se a gente não coloca um plano de ação? Então, muito importante.
Eu queria só falar uma outra coisa também aqui, que isso aqui é uma visão do Scrum, mas eu gosto, assim, isso sou eu, tá, pessoal? O que eu geralmente gosto de fazer até para organizar melhor o trabalho, mas isso depende, assim, também de cada empresa, e aí a empresa avaliar mesmo, o time avaliar se acha interessante ou não. O que eu gosto de fazer? Aqui a gente tem o nosso evento de Sprint Planning. Eu gosto de fazer uma pré-planning, que é o quê? Aí tem o envolvimento, né, do PO, que é o dono, né, do produto, vamos dizer assim, uma tradução literal. E aí pode ter só a avaliação dele, uma reunião com ele ou com um tech lead, por exemplo, para avaliar as histórias, né, pré-candidatas ali para entrarem naquela sprint planning. Porque vamos imaginar que na planning oficial, né, vai estar ali todo o time, o PO, o Scrum Master, o time de desenvolvimento. Então, para organizar melhor e otimizar melhor o tempo, então eu faço uma pré-planning, porque a gente já vai para a planning com as histórias já definidas, para serem discutidas. Claro que no momento, ali no evento da planning, pode alterar, obviamente. São muitas histórias, não cabe tanto de história na sprint. A gente entende que tem muito débito técnico, essas histórias aqui acho que não é o momento. Então, assim, o papel do PO, eu vou falar mais à frente, o papel do PO é priorizar, né, e olhar diariamente para esse backlog, mas eu gosto de fazer essa pré-planning justamente para organizar melhor esse sprint planning. Da mesma forma, aqui na review, a gente faz uma pré-review, né, uma demo. Então, assim, com o time a gente mostra, né, o que foi feito, o que está sendo entregue, vai ter envolvimento ali dos stakeholders, pode ser até, eu falo que a Sprint Review é um misto, né, de delivery com estratégia. Então, delivery você está mostrando ali o que está sendo entregue e a estratégia para ver se realmente, eu entreguei essa história aqui, ela faz sentido, os stakeholders que estão vendo ali estão vendo valor naquela minha entrega, ou a gente vai ter que recalcular a rota, de repente mudar a estratégia. Então, a gente faz uma demo aqui, antes da pré-review, para organizar melhor também a review. Então, eu, Sabrina, gosto de fazer assim, para organizar melhor esses eventos aqui. Pilares do Framework Scrum: transparência, adaptação e inspeção. A transparência, né? Por que a transparência? O time, ele é auto-organizado. Então, a comunicação, ela tem que ser algo assim, que a gente está trabalhando diariamente, né, para que tenha transparência entre o time, todo o Scrum Team tem que ter ciência do que todos estão fazendo, então por isso da transparência. Eu vou falar mais à frente do Scrum Team, mas assim, naquele vídeo ali que a gente passou, né, falando história, não existe uma hierarquia, então o Scrum Master não está acima do PO, o PO, por sua vez, não está acima também do. Então, a transparência é isso, né? Todos saberem o que está sendo feito, enfim. A adaptação e a inspeção, né? Então, com as entregas em ciclos curtos, a gente consegue inspecionar o nosso trabalho, adaptar e focar no que é mais importante. Valores do Framework Scrum: coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Agora falando um pouquinho dos papéis do Scrum. Então, o que consiste, né, o Scrum Team? A gente tem o Product Owner, o dono do produto, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Aí entende-se, né, time de desenvolvimento pode ser software, pode ser o que for, um serviço ou um produto. Product Owner, qual que é a função do Product Owner? Né? É aquele cara, aquela pessoa que está diretamente ligada ali com o negócio, né? Ele é a pessoa que está ali em constante contato com o cliente, entendendo o que tem que ser feito, priorizando o backlog, e tem que olhar para esse backlog diariamente, né? Para priorizar
e conseguir, né, transmitir para esse time aqui as prioridades, o que tem que ser feito, e tem que entender bem desse negócio, né? Ele, claro, todo time tem que ter esse conhecimento, essa visão, mas ele, como PO, né, essa pessoa que desenvolve esse papel de Product Owner, tem que saber muito bem daquele negócio, daquele serviço, daquele produto, para conseguir construir esse backlog e priorizar, né, os itens, as histórias que vão ser desenvolvidas. O Scrum Master, por sua vez, é aquela pessoa ali que tem aquele papel ali de facilitador, vai facilitar, né, os eventos, as cerimônias do Scrum. O Scrum Master, assim, depende muito do time, tá, pessoal, da empresa. Por exemplo, eu tô encerrando um contrato com uma empresa que só tem uma squad. E como só tem uma squad, eu participo, né, de todas as deles, participo de todos os eventos, as cerimônias do Scrum, mas não tem a necessidade do Scrum Master participar de tudo, tá bom? Mas o PO tem que participar, sim, de todos os eventos, é importante, até pela visão do produto, mas o Scrum Master ele vai ser aquele facilitador, ele vai ser o guardião do Scrum, ele vai ser a pessoa que vai estar ali garantindo, né, que o Scrum está sendo, vamos dizer, embora, né, seja adaptável, mas tem algumas coisas que a gente tem que seguir, então ele vai garantir isso. E também vai ser a pessoa que vai remover os impedimentos. Então, dando um exemplo aqui bem simples. O cara chegou novo no time e não recebeu seu notebook ainda, está atrasado. Ele pode ser a pessoa que vai tentar agilizar essa questão do notebook para essa pessoa, para que ela consiga receber a máquina, ter acesso aos ambientes. Acabou a luz, né? O que essa pessoa pode fazer, o Scrum Master pode fazer para tentar fazer com que essa luz volte logo. Estou dando exemplos assim bem simples, mas é mais ou menos isso. O Scrum Master é a pessoa que vai remover impedimentos. E o time de desenvolvimento vai estar ali desenvolvendo as histórias, né? E participando da entrega dos incrementos. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Vanessa também, se quiser complementar alguma coisa, tá, pode falar também, Vanessa. Fica à Tá de vontade. boa. Tá tranquilo. Vanessa, Brandão, fique à vontade aí. Bom, aí o Scrum Master, né, como eu falei, estabelece o Scrum conforme definido no guia do Scrum, o Scrum Guide. É o responsável pela eficácia do Scrum Team. Ele pode treinar também os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade. Provoca a remoção de impedimentos ao progresso do Scrum Team e garante que todos os eventos do Scrum ocorram e sejam positivos, produtivos e mantidos dentro da time box. O Product Owner, né, ele é o responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team e ele executa o gerenciamento do Product Backlog, ou Backlog de produto, que consiste em desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog, ordenar os itens do Product Backlog, a priorização, né? E garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível. Aqui, nesse ponto aqui, pessoal, a gente fala, né, de desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto. Então, é muito importante, e isso é uma coisa assim que eu bato muito na tecla, né, com os times, assim, com as squads, porque às vezes, o que acontece? O Product Owner, ele chega, aí faz ali a planning e tal, vão ser essas histórias, o time concorda ali, ok, vamos pontuar aqui as histórias, vamos fazer um planning poke, vocês vão ver mais à frente com a Vanessa. Só que aquele time ali de desenvolvimento, vão pensar em software, né? O pessoal está codando ali e às vezes nem sabe, né, o porquê daquilo. Então é muito importante que o PO, né, o Product Owner, ele coloque ali a meta da sprint. O que eu estou entregando de valor? Qual o valor dessa sprint? O que eu estou entregando? O que tem de valioso nessa entrega aqui para o time? Então,
Por isso que a gente fala de transparência, né? Não é só trazer as histórias, os itens a serem desenvolvidos só por entregar. A gente tem que, todo time tem que saber, poxa, eu estou entregando esse conjunto aqui de histórias, o que, que a gente vai ganhar com isso, né? A gente trabalhando aqui, qual que é o valor que a gente vai entregar para o nosso cliente? Eu vou, de repente, conseguir fazer com que o meu software seja mais seguro. Eu estou trabalhando aqui numa sprint para resolver alguns débitos técnicos. O meu aplicativo está com muito bug. Então vamos fazer uma sprint aqui para corrigir todos os bugs, porque a gente está com muito bug, o time de atendimento está sobrecarregado, está com muita reclamação. Então a meta tem que ser declarada, o time tem que saber o porquê daquelas histórias. Então é muito importante isso. O time de desenvolvimento, né? São as pessoas do Scrum Team que estão comprometidas em criar aquele incremento utilizado a cada sprint. E os desenvolvedores, né, são sempre os responsáveis por criar um plano para sprint, o sprint backlog, introduzir gradualmente qualidade, aderindo a uma definição de pronto, adaptar o seu plano a cada dia em direção à meta da sprint, responsabilizar-se mutuamente como profissionais. Então, mais uma vez, né, naquele vídeo também, que falou um pouco da história do Scrum, quando a gente fala de responsabilidade, vamos supor que teve uma sprint que não foi muito legal, a gente não conseguiu entregar muito. Então, quem que é o culpado? Tem culpado? A culpa foi do Scrum Master? A culpa foi do PO? Não. Então, sempre quando tem uma vitória para o time, um ganho ali para aquele time, todos ganham. Quando todos perdem também. Então, é muito importante, né? Algo também que eu gosto muito de falar, sobretudo em relação ao papel do PO, que assim, ok, esse PO, esse cara que vai estar lá vestindo o chapéu do PO, ele é o cara responsável por definir, né, ter aquela meta declarada ali do produto para o time, de priorizar as histórias, de construir aquele product backlog. Mas o time de desenvolvimento, ele não tem que ficar parado também, né, esperando que aquele PO seja o único responsável pela escrita das histórias, por exemplo. Né, porque a escrita das histórias, no Scrum Guide não fala de escrita de histórias, das histórias. Mas no mercado tem, né, esse método de trabalho, né, que são as User Stories. Então, o time de desenvolvimento tem que ficar parado ali esperando que o PO sempre escreva as histórias? Não, o time pode escrever junto, pode fazer junto. Então, é importante assim que esse time esteja em sinergia e trabalhando colaborativamente. Agora, falando um pouquinho sobre os artefatos, Agora sou eu. Agora a Vanessa vai falar. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Beleza. Então, vamos falar aqui de artefatos Scrum e depois sobre eventos Scrum. Aí a gente entra um pouquinho mais de detalhe na planning, né? Já que a gente vai ter uma planning em breve aqui na Sou Júnior. Graças a Deus. Né? Amém. Então, o Scrum ele tem 3 artefatos, tá? O Product Backlog, que é o backlog do produto, a Sprint Backlog, que é o backlog da sprint, e o incremento. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Deixa eu ver. Agora quem tem que fazer isso é você. Já vai eu querendo baixar a página do slide, esqueci que não tá comigo. Maravilha. Beleza. Então vamos lá, né? O Product Backlog, ele é o que a gente chama aqui no Scrum de artefato de entrada, né? Ele dá início às coisas, ele faz com que as coisas aconteçam. Quem constrói, né? Quem é o responsável, não necessariamente quem constrói, mas quem é o responsável por esse artefato é o Product Owner, tá? Na realidade, o profissional de produto. É porque Product Owner é o nome que a gente usa no Scrum, mas aqui na Sou Júnior, por exemplo, a gente usa APM, que é o Associate Product Manager, que é a pessoa responsável pelo produto aqui na nossa comunidade, tá? Então, essa pessoa responsável, bem como a Sabrina falou, não é necessariamente apenas ele que vai construir, né? Ele pode delegar, pode pedir ajuda para algum dev fazer com ele, ou algum design, não tem problema, mas ele, como é o responsável, ele que tem que determinar quem que pode mexer
ali no filhinho dele, que é o Product Backlog, tá? Então, ele é o principal artefato de entrada, ele é basicamente uma lista, tá? E essa lista é montada por itens, e esses itens eles têm que estar priorizados. E como é que a gente prioriza o backlog? Né? A gente ordena o backlog, onde na parte superior dele eu vou ter o item mais prioritário e vai descendo, conforme a prioridade vai descendo também para executar aquele produto. Aí, realmente, o profissional de produto, né, Product Owner ou APM, né, no caso da Sou Júnior, vai ter que imaginar ali qual o item mais valoroso, é o item de maior importância para aquele produto. Aí ele bota lá no início da lista. E assim ele vai ordenando, e isso é uma das tarefas que ele tem que fazer, tá? Outro ponto importante aqui é que. Certo. Adicionei ao app lembretes. Então, pronto, né? O meu celular está conversando comigo. É isso. Todo artefato do produto, ele tem. Todo artefato do Scrum, ele tem um compromisso, tá? Então, o compromisso do Product Backlog é a meta do produto. Mas o que que isso significa? Significa basicamente que, conforme você vai construindo os itens que estão nesse backlog, mais próximo você está chegando de construir aquele produto que você idealizou. Então, o backlog do produto ele tem que refletir o seu produto idealizado, tá? Então, tudo que você precisa construir para chegar lá tem que estar no Product Backlog, certo? Porque a meta do produto é o seu objetivo. Aqui, como eu falei, ele é gerenciado pelo Product Owner e ele tem 4 características, né? Então, ele tem que estar detalhado, estimado, emergente e priorizado. Então, o backlog, ele tem que ser priorizado, tá? Ele tem que ser emergente, né? Tem que trazer sempre aqui coisas novas para ele. Então, o Product Owner vai olhar e vai ver se tem coisas novas para colocar. Ele tem que ser estimado, eu tenho que saber qual o esforço de cada item, né? Se leva muito tempo, se não leva muito tempo, mas a gente não gosta de usar tempo no Scrum, então se tem um grande esforço para fazer, o pequeno esforço. E ele tem que ser detalhado, né? Então, o Product Owner vai pegar cada item daquele, detalhar um pouco mais, colocar mais informações naquele item, como também uma tarefa dele, tá? Então, o Product Backlog é o primeiro artefato do Scrum que a gente está conversando sobre, ok? Tudo bem? Tudo certo para todo mundo? Então, vamos passar por próximo. E outra coisa, quem tiver dúvida pode me interromper, tá? Não tem problema. O segundo artefato é o backlog da sprint, ok? Então, a sprint a gente vai conhecer um pouco mais quando eu entrar em eventos, mas ele é o ciclo de desenvolvimento, tá? É um ciclo curto de desenvolvimento, a gente chama de sprint. A gente tem ali o backlog do produto, que é uma lista gigante, né? Porque ele reflete ali o produto todão. Em cada ciclo, eu tenho uma lista de itens que eu tenho que desenvolver naquele ciclo. E essa lista de itens para aquele ciclo específico, que a gente chama de sprint, eu tenho um backlog da sprint. Então, uma coisa certa é, o backlog da sprint, ela vem do backlog do produto, ela é uma parte do backlog do produto, certo? Só que ela não é só isso. O backlog da sprint, ele é formado por 3 coisas, tá? Uma delas é o conjunto de itens do backlog do produto que vão ser desenvolvidos. Ah, desse backlog gigantão aqui do produto, vou pegar 5 itens que dá para fazer nesse ciclo de sprint. Pronto, 5 itens. Além disso, eu também preciso colocar a minha meta da sprint, né? Então, qual é o meu objetivo da sprint? A gente vai definir isso também, vocês vão saber um pouco mais quando a gente falar dos eventos. Então, ali em conjunto, a gente tem que sempre definir uma meta da sprint para a gente saber qual é o nosso objetivo, né? O que danado que a gente está fazendo nesse ciclo, não é só item, tem que ter um valor. E esse valor é refletido na meta da sprint. E, por fim, a gente tem ali o plano de ação para entregar o nosso incremento, que basicamente é, em cada item do backlog, quais são as tarefas que eu tenho que executar para construir esse item. Então, assim, dando um exemplo aqui. Se o item do backlog é cadastrar, né, um cliente, o que que o pessoal lá, os desenvolvedores precisam fazer? Aí vem um designer lindo e maravilhoso, bota, eu preciso construir uma tela. Aí vem um front-end e fala que precisa desenvolver aquela tela. Aí vem o back-end e fala que tem que fazer as integrações. Aí fala que mais o teste, fala que tem que fazer o cenário de teste. Então, todo esse passo a passo que as pessoas, né, os nossos desenvolvedores precisam fazer para que esse item fique pronto é o que a gente chama de tarefas ou o que a gente chama de plano de ação para entregar o incremento,
tá? E isso faz parte do backlog da sprint. Então, sempre que você ouvir backlog da sprint, pense que estou falando de objetivo da sprint, itens do backlog do produto que eu vou desenvolver naquele ciclo e o passo a passo de cada item desse que eu vou desenvolver, tá? Quem constrói o backlog da sprint? Desenvolvedores. É o plano deles, é onde eles acompanham para que eles possam se comprometer no final da sprint, ter todos aqueles itens, ok, finalizados. Então, o compromisso ali dele. É um subproduto do backlog do produto, afinal de contas, eu pego os itens dele, né? O compromisso é a meta da sprint, é o que eu estou entregando de valor ali, tá? E na sprint planning que eu defino esse backlog, ok? Tudo certo? Então, pode ir para o próximo. E, por fim, o incremento do produto, tá? É o último artefato do Scrum e é o artefato mais importante. Backlog é o artefato de entrada mais valoroso, né? Backlog do produto. Mas o incremento é o artefato mais importante do Scrum. Por quê? Porque ele é literalmente o produto utilizável, tá? Então, você não é só uma lista. É aquilo que foi exatamente desenvolvido e ao final do ciclo foi entregue. Então, é aquele pacote utilizável. É algo real. É algo que eu posso usar. É algo que eu posso ver, entendeu? Então, o incremento do produto é o pacotinho no final do ciclo. Por isso que ele é o mais importante, porque é aquilo que o nosso usuário vai poder usar para entregar ali o valor para os clientes dele ou para ele mesmo, conforme ele deseja, tá bom? Então, é importante, não adianta se no final do ciclo de sprint você entregar um monte de coisa, tá aqui meu pacote e nada funcionar. Então, você não tem um incremento, aquilo não é valoroso, então descarta, tá? Então, a gente tem que pensar sempre o seguinte: eu tenho que começar a minha sprint com compromisso de entrega, eu tenho que todo dia desenvolver aquilo que eu me comprometi e no final entregar exatamente aquilo, funcionando, utilizável, tá? De valor. Se não for assim, não faça muito, pelo amor de Deus, como aconteceu comigo em uma empresa. A gente fez o backlog da sprint, o povo todo foi desenvolver no final da review, todo mundo querendo ver o que era aquilo, simplesmente o time apresentou tudo em mockup. Eu não sei se aqui as pessoas sabem, é protótipo sem utilização, né? Fizeram tudo lá meio fake e apresentaram na review. Isso não é incremento, tá, gente? Isso é só um falsete mesmo, tá bom? Então, a gente precisa entregar algo utilizável e o Product Owner vai validar e o cliente também vai validar aquilo e todo mundo vai ver, uau, o time realmente está desenvolvendo aquilo que a gente precisa, entendeu? Então, esse pacote é o que a gente chama de incremento do produto e é o artefato mais importante do Scrum, tá bom? Então, fechando aqui a parte de artefato, a gente pode passar para outra parte que são os eventos. Pessoal, só para complementar aqui, isso que a Vanessa falou é muito importante, né? Porque às vezes o pessoal fica, poxa, eu tenho que esperar lá a sprint review para mostrar. Não, a interação tem que ser a todo tempo. Terminou, vou mostrar para o PO, é isso mesmo, para alinhar o entendimento. Eu não tenho que esperar a sprint review, o evento da sprint review para mostrar, porque às vezes pode ter alguma coisa errada ali, enfim, que pode ser corrigida antes, né? E aí não perder esse tempo para esperar só o evento da sprint review para mostrar o que vai ser entregue. Então, muito importante isso que ela falou. Então, aqui a gente vai falar de eventos do Scrum, tá? Então, no Scrum a gente tem 5 eventos: Sprint, Sprint Planning, a Daily Scrum, a Sprint Review e a Sprint Retrospective. A gente vai falar dos 5 eventos aqui e logo depois que a gente passar os eventos, eu vou falar um pouco mais da Planning, porque vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer aqui dentro da Soul Júnior. Então, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe para que vocês, quando cheguem na sua primeira Planning, já cheguem assim sabendo de tudo, tá? Então, a gente vai agora entrar nos eventos do Scrum. Okay? Pode passar. Primeiro evento é a sprint, tá? Então, as sprints, a gente fala que são, né, o coração do Scrum, porque é exatamente nesse ciclo de desenvolvimento que a gente tem as nossas ideias, né, que vem através de um backlog da sprint, transformado em valor, porque o valor é um incremento do produto. O que acontece? Acontece tudo isso no que a gente chama de sprint.
Então, é por isso que ele é tão importante, é por isso que ele é o coração do Scrum, porque é onde tudo acontece, tá? Então, dentro da sprint também acontecem os demais eventos. Ele é como se fosse um container ali que todos os eventos estão dentro, tá bom? Então, todo o trabalho ali dos devs, né, e também do time Scrum como um todo, acontece dentro de uma sprint. A sprint, ela tem um tempo-chave, tá? Para o Scrum, a sprint, ela tem um time box. Time box é o que a gente chama de período, tempo de alguma coisa, tá? Então, esse termo aí é tempo de algo, chama time box. O time box da sprint, ela é de 1 mês ou menos. Então, o que acontece? Quando o time está sendo formado, existe uma decisão de time box dos eventos, do evento da sprint, tá? Porque os outros acabam seguindo, tendo a sprint como referência. Então, decide como é que vai ser a nossa sprint, quanto tempo de sprint. Aí o time vai decidir ali, vai ser 1 mês, não, vai ser 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Ali depende muito do produto que vocês estão executando, da dinâmica do time. Então, tudo é feito em consenso, tá? E aí vocês definem, beleza? Toda sprint ela tem que ter como artefato de entrada um backlog ali do produtinho refinado. Eu tenho que ter um backlog refinado, porque o primeiro evento da sprint é um sprint planning, e eu preciso ter o backlog refinado para poder apresentar os itens, tá? Quem participa da sprint? O que a gente chama de time Scrum. O time Scrum é, na realidade, o Product Owner, o Scrum Master e os desenvolvedores. Isso forma o time Scrum. E o artefato de saída de um sprint é sempre um incremento. A sprint, ela sempre no final tem que liberar um incremento, tá bom? Aí tem algumas perguntinhas que a gente faz aqui e eu vou perguntar e responder, tá? Ao mesmo tempo. O plano da sprint pode ser alterado, tá? Vamos lá. Digamos que eu defina ali, né, todos os itens que eu vou construir no sprint. Aí o time está ali construindo, né, pensa que a sprint tem 2 semanas. O time está ali construindo o seu backlog da sprint. No meio da semana, vem alguém da empresa e fala: mas sabe de uma coisa? Tem esse produto aqui urgente, eu quero fazer. Faz aí. Aí muita gente fala assim: não posso, porque eu já tenho um plano da sprint. Esse produto só pode entrar na próxima sprint, tá? Isso, teoricamente, não é uma verdade, tá? Isso eu estou olhando para o Scrum Guide, certo? Não estou falando do como acontece na sua empresa. Estou falando como acontece no guia do Scrum. Teoricamente, eu posso sim alterar o meu plano de sprint, tá? Eu posso sim colocar uma atividade ali dentro, tirar outra atividade ali dentro, desde que isso não mude a minha meta da sprint. Então, lá no iniciozinho na planning, lembra? A gente vai criar uma meta da sprint ali, junto com o backlog da sprint. Se o meu artefato, né? Se minha retirada e colocada de itens no meio da sprint alterar isso, não é para aceitar. Mas se não alterar, eu time pega, vê se cabe para fazer e faz, tá? O outro ponto, outra pergunta que as pessoas costumam dizer é: a sprint pode ser. Sabrina, dá só para você botar o seu microfone no mudo? Sim, sim. Obrigada. A sprint, ela. Ops. Aí a sprint pode ser cancelada, certo? O que acontece? Tem alguns fatores aqui, mais uma vez, isso de acordo com o guia do Scrum, tá, gente? Tem alguns fatores que permitem, sim, que uma sprint seja cancelada, tá? Primeiro, ela só pode ser cancelada se o produto se tornar obsoleto. Então, digamos que, né, a gente faz ciclos curtos justamente também para a gente conseguir mitigar os riscos, né? Se acontecer algum problema, a gente consegue resolver. Ao mesmo tempo também que a gente consegue ficar competitivo no mercado, né? Porque se a gente está lançando cada ciclo um incremento, a gente consegue ali manter a competitividade no mercado e, consequentemente, trazer mais lucro para a organização, certo? Então, digamos que o time está ali desenvolvendo no meio da sprint um produto. Só que alguém no mercado começa a colocar outro incremento, né? Outra funcionalidade para aquele produto, que faz com que o que você está construindo não tenha mais valor. Assim, caramba, não adianta eu ficar ali construindo durante 2 semanas se o meu cliente acabou de lançar algo que é muito disruptivo
e o meu produto ficou, meu incremento ficou extremamente obsoleto. Então, o que que você vai fazer? Vai cancelar a sprint. Por quê? Não faz sentido nenhum. Vai fazer o time ter um custo para no final colocar um produto que não faz sentido mais para o mercado? Então, se reúne e cancela. Mas só quem pode determinar o cancelamento de um sprint é o Product Owner, tá? Desenvolvimento pode dizer, ah, não, tá obsoleto, vamos cancelar. Não, não pode, tá? Só quem pode cancelar é o Product Owner, uma sprint por esse motivo. Claro que isso tudo ele vai acordar lá com o CEO da empresa, área de negócio, mas são essas determinações em relação ao cancelamento da sprint, tá bom? Pode passar para o próximo, Sabrina. Agora a gente tem a Daily Scrum, certo? A Daily Scrum, ela é como se fosse um checkpoint diário, tá? Mas ela não é um status report, pelo amor de Jesus. Ela é um checkpoint diário. Isso quer dizer o quê? Vocês, o time, né, no caso, os desenvolvedores, vão se reunir ali diariamente, no mesmo horário, no mesmo lugar. Por que isso, né? Vamos falar de presencial, tá, gente? O que acontece? Se você não fizer assim, não fizer nem na mesma hora, nem no mesmo lugar, muitas vezes a pessoa vai demorar só o tempo da dele para te achar, tá? Até aconteceu algo comigo agorinha, que lembra muito isso. Eu faço uma reunião com o meu time, né? Eu sou aqui na Júnior Head de Produtos. Então, eu tenho um time de APMs ali sob a minha gestão. A gente tem o nosso encontro, a nossa weekly, ou qualquer coisa que a gente faz, né? Principalmente a weekly, assim, quando não é no Discord, é em uma sala que eu tenho, tá? Um ambiente que eu tenho. Então, o que acontece? Eu falei sobre esse evento, falei no time. Vanessa, Oi? eu vou só pedir uma licença aqui, pessoal. Eu vou ter que sair, Ah, porque eu tenho que olhar os meninos ali, que já são 8 horas, tá infelizmente eu não vou bom. poder ficar até o final. Pode sair que eu E, compartilho aqui. beleza. E meu bebê Tá, também, no início do treinamento, estava com febre, eu vou ter que ir lá. tá bom. Bom, Então, pessoal, boa noite, ótimo boa treinamento para noite. vocês. Obrigada, Sabrina. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu compartilhar. Gente, espera aí. Como é que eu faço para apresentar isso aqui? Eu tenho que entrar no próprio arquivo? Pessoas que sabem mexer aqui no Discord. Apresentação de slides ali. É porque eu clico, mas ele não tá indo. Não sei por quê. Não tá funcionando. Peraí. Sabrina ainda tá compartilhando. Eu não consigo apresentar. Se deixar assim, eu também não tô conseguindo descer, não tô conseguindo fazer nada. Peraí, tá, gente? Não consigo não fazer nada aqui. Alguém quer compartilhar para mim? Alguém me ouve? Manda o link aí pra mim que eu compartilho. Tá, obrigada. Peraí.
Daí. Ó, nossa, grandão. Ai, cara, então acho que não vai dar certo não, tá? De verdade, porque o que acontece? Não é meu, é da Sabrina. É, eu acho que ela tá aí ainda, tá? E tem ou o bebê é seu? Meu Deus, não acredito. Será que a Sabrina não tem que deslogar para liberar? Tá logada ainda. Sei lá. Eu tenho acesso ao documento, mas eu não consigo compartilhar porque não é meu, é dela. Deixa eu ver. Ah, beleza, boa ideia. Peraí, deixa eu fazer isso. É você, Eric? Vamos lá. Não, eu acho que agora vai. Vê esse aí se foi agora. E aí, dá pra enxergar, gente? Como é que tá? Não tá apresentando, tá só a tela como se não fosse apresentação. Tá, eu já vou tentar de novo então. Pronto, aí vocês me falam quando estiver vendo minha tela, que eu jogo pro Zoom. Falando. Estão vendo? Qual a página que é? Tu lembra? Não lembro. É Daily Scrum. Deixa eu Jesus.
Acho que é 23. Aqui, né? É. Ah, agora foi. Beleza. Então vamos lá. Voltando, falando de Daily Scrum, né? Então, a ideia aqui da Daily Scrum é o seguinte: ele, ele é um checkpoint, né, diário, onde os desenvolvedores eles vão se reunir, certo? Para verificar e entender como é que está o seu desenvolvimento em relação à entrega e o compromisso da sprint. Então, vamos lá. Scrum Master participa, PO participa, eles só participam da Daily Scrum se eles estiverem atuando diretamente no desenvolvimento de algum incremento. Digamos que ali, né, a pessoa é PO, mas ela está desenvolvendo alguma coisa. Ok, ela pode entrar. Né? O Scrum Master também. Fora isso, não é obrigatório. Por quê? Porque, na realidade, a Daily Scrum, os desenvolvedores vão se reunir justamente para ver o que você está fazendo, né? Como é que está andando? Será que isso aqui, em relação ao nosso compromisso de entrega, está indo correto, na cadência correta, no ritmo correto? Ou a gente está muito mais lento e talvez a gente não consiga entregar no final? Imagina só, né? A sprint tem uma semana. Está ali no terceiro dia de sprint, o time só fez 10% das coisas. Temos um problema. Então, ali é justamente para que os desenvolvedores consigam entender a questão, ver onde estão os problemas e replanejar para que essa entrega aconteça, tá? Então, ali um júnior vai levantar a mão e vai dizer que está com problema, não está conseguindo andar, então o sênior vem, ajuda, né? Bota ali a mão na massa com ele. A mesma coisa para eu estou com dificuldade de falar com alguma área. Então, digamos que nesse momento todo mundo esteja com problema de falar com alguma determinada área. Então, sim, pode ficar como tarefa alguém avisar isso para o Scrum Master, para que ele ajude. Ou então tá ali, gerou uma dúvida de produto, né? Alguém está com a dúvida, não está conseguindo. Pode até chamar, produto, né? Dá para você entrar aqui rapidinho só para poder esclarecer um ponto. Eles esclarecem um ponto, saem, eles replanejam. Então, esse encontro tem que ser muito autônomo, tá? Em relação aos desenvolvedores. E esse evento, quando se fala aqui de Daily Scrum, ele é o evento que mais se erra dentro das organizações. E isso prejudica drasticamente a entrega. Porque geralmente o que acontece, né? Você tem ali um Scrum Master perguntando para as pessoas o que ela fez ontem e o que ela vai fazer hoje. Geralmente é assim, tá? A dinâmica da dele que a gente vê nas organizações. O Scrum Master chega e fala assim: Fulano, o que você fez ontem? Ah, eu fiz XPTO. E o que você vai fazer hoje? XPTO 2. Beleza. Ciclano. Aí fica nesse rodeio, só que na realidade. Vanessa, Oi? desculpa te atrapalhar. É que eu acho que o áudio da Sabrina tá ligado e tá muito ruim de te ouvir. Eu não sei se o Brandão consegue mutar. Eu acho que ela não tá, mas aqui ela esqueceu de sair. Eu acho que de repente, se conseguir remover. Desculpa atrapalhar, viu? Não, pode. Não, tá, não atrapalhando, pelo contrário, né? Se tá, tipo, né? Na verdade, ajudou. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá. Beleza. Então, assim, esse tipo de evento é onde a gente vê mais erro, né? Porque geralmente vem os ser ali, perguntando o que cada um fez ontem, o que vai fazer hoje, mas na realidade, você falar para alguém o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje, não diz, em hipótese alguma, se você no final das contas vai conseguir fazer tudo e terminar e entregar, entendeu? Não acabam dizendo nada. Você está passando literalmente um status para o Scrum Master. E a dele não é isso, tá? A dele é para você encontrar, ver se realmente nesse ritmo você vai conseguir cumprir o prometido na planning. Se não, vai ter que traçar um plano de execução, um plano de ação para que faça isso acontecer efetivamente. Certo? Isso é a Daily Scrum, tá? E o Scrum Master pode no início participar para promover a autonomia dos desenvolvedores que muitas vezes ficam perdidos, né? Não sabem como executar. Então ele fica ali ensinando, orientando para fazer, mas a ideia é que os desenvolvedores consigam ali se replanejar diariamente para cumprir os prazos, cumprir a entrega prometida, tá bom? Então a gente pode ir para o próximo. Brandão.
É o próximo slide. Tem muitos, tá? Esse. E a gente tem. Ops. A gente tem a Sprint Review, tá? A Sprint Review. Você não pulou um, não, Brandão? Acho que você pulou a Sprint Planning, tá? Dá uma olhada no anterior. No anterior. Aí, ó, pulou mesmo, tá? Aqui é a Sprint Planning. A Sprint Planning, ele é o evento que inicia uma sprint, ele marca, tá? Toda a sprint, ela começa na Sprint Planning, tá? Então, ele é um evento que marca, e dentro desse contexto de Sprint Planning, tá? É onde todo o time, né, todo mundo em conjunto, vai planejar o que será executado na sprint. Então, esse é o movimento ali de planejamento. Quem participa? Time Scrum, PO, Scrum Master, desenvolvedores. Todo mundo tem que estar junto ali planejando as entregas da sprint, tá? Quanto tempo demora a planning? 8 horas se a sprint tiver um mês. Aí daí, se a sprint não for um mês, for menos, aí vocês fazem aquela regra de 3 bem bacaninha, tá? Né? 8 horas para um mês, tantas horas para o tempo da sprint que vocês determinaram. Aí você vai saber qual é o time box da planning. Qual é o artefato de entrada de um sprint planning? O backlog de produto refinado, né? Então, ali eu tenho que ter o backlog refinado, priorizado, tudo certinho, para que eu possa pegar os itens e explicar ali para os desenvolvedores, para que eles entendam, tirem dúvidas, estimem, tudo isso que a gente vai conversar um pouco mais à frente, quando a gente entrar profundamente na sprint planning, tá? Mas ela é dividida em 3 partes. A primeira é o porquê. É nesse movimento que você vai definir ali qual é o objetivo, qual é a meta da sprint, certo? Peraí, qual é? Aí o PO, né, que facilita essa parte, vai explicar, de acordo com a sua priorização do backlog, no que consiste o objetivo da sprint. Então, de acordo com a priorização que ele fez, ele sabe qual é o objetivo ali que ele pretende alcançar. Então, é sobre isso que ele vai explicar, e todo o time vai definir uma meta, tipo uma frase, né? Um objetivo ali para vocês colocarem bem no backlog da sprint, todo mundo lembrar, tá? O que? Nessa parte do que também ainda é o Product Owner que vai puxar o item, vai explicar ali, vai tirar dúvida, todo mundo vai estimar e vai ver se ele cabe ou se ele não cabe na sprint. Se couber, entra ali para o backlog da sprint. Depois que ele fizer todo esse ciclo aí de explicação e os desenvolvedores olharem para eles e não cabe mais nada, aí fecha essa parte e entra a terceira parte da planning, que é o como, que é onde ele vai definir o passo a passo da construção dos itens, e isso vai ser feito pelos desenvolvedores, tá? Não é feito ali, o PO pode até ir embora se ele quiser, tá? Da Sprint Planning. Certo? E você sai desse evento todo com o quê? Com o backlog da sprint. Você tem que sair de uma planning com o backlog da sprint, tá? Que é todo esse conjunto aí das 3 coisas que a gente definiu, né? Dentro de uma sprint planning, tá bom? Então, isso é o conceito geral da sprint planning, mas a gente vai entrar em detalhes logo mais. Brandão, pode passar para o próximo. Sprint Review, tá? O que é Sprint Review? Ela é um evento que acontece justamente para você apresentar o que você construiu, né? O incremento vai ser ali apresentado. Quem é que facilita a Sprint Review? Todo mundo do time Scrum, mas geralmente os desenvolvedores, porque foram eles que construíram. Então, como é a dinâmica de uma Sprint Review? Geralmente, tá ali os desenvolvedores, eles vão abrindo, quando eu falo de software, tá? Eles vão abrindo ali o produto construído, começa a utilizar na frente dos clientes, do Product Owner, e as pessoas vão fazendo perguntas até, faz isso agora, os stakeholders ali, né? E o desenvolvimento vai ter que ir fazendo. O ideal é que o artefato, né, o incremento executado, ele funcione conforme foi detalhado e determinado pelo Product Owner.
Se tiver algum erro ali no meio do caminho, o Product Owner pode simplesmente dizer que aquele incremento não está validado, tá? O que acontece? Por mais que a Sprint Review seja um momento para que você apresente o que foi feito e os stakeholders, como o PO, vai validar ou não validar aquilo, nada impede que antes da review você entregue e apresente o incremento para o stakeholder e PO, tá? Digamos que você está ali fazendo incremento, deu 3 dias de sprint, você terminou, o cliente está precisando, tá? Todo mundo quer usar, botar para rodar, é uma atualização ali de algum sistema, e você, não, vamos esperar agora mais essa semana, 1 semana e meia para a gente apresentar na review. Não existe isso não, tá? Então você chama ali o stakeholder, chama o PO, apresenta, valida, o stakeholder já leva feliz da vida para usar e tá tudo certo, tá? Então, assim, não tem problema nenhum. Mas existe sim esse evento para você apresentar, caso você leve ali os incrementos até o final, tá bom? Então, assim, conversa muito, fala sobre um pouco do andamento do projeto, pegam-se feedbacks dos usuários. Isso é muito importante, tá? Quem é de produto ficar atento na review, porque os usuários, os stakeholders, tendem a dar feedback sobre aquilo que ele está vendo. Então, o Product Owner pega a canetinha, começa a anotar os feedbacks, porque podem se transformar em itens novos de backlog. Produto validado, ele pode ficar aguardando outros incrementos para ser disponibilizado, ou simplesmente ele pode ser jogado ali no ambiente de produção, que é o ambiente onde todo mundo vai ver o que está acontecendo, e todo mundo fica muito contente com essa atualização do produto. Não é validado? Então, vão determinar todas as mudanças, o porquê disso, para ser colocado em algum momento na sprint para execução, tá? Então, essa é a review, tá certo? Brandão? E por fim, a gente tem a Sprint Retrospective. A Sprint Retrospective, né, ela é o evento que marca o encerramento da sprint, certo? Quem facilita esse evento é o Scrum Master. Então, ele facilita ali, é bom porque ele é neutro, né? Ele é uma pessoa que não tem lado, então ele vai entender um pouquinho o que aconteceu. A ideia dessa sprint, ou desse evento, né, da retrospectiva, é justamente um momento onde você trabalha muito mais, nada, você continua trabalhando em outros lugares, mas aqui é um movimento e um momento chave para você trabalhar a inspeção e adaptação, tá? Que são 2 pilares que sustentam o Scrum. A gente já viu aqui que o Scrum é sustentado por 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. Na retrospectiva, além de ser obrigatória a transparência, você trabalha muito a inspeção e a adaptação. É sobre isso a retrospectiva. Portanto, fica só uma dica para todos vocês. Muita gente deseja e diz que a retrospectiva não é importante. Muitos times que a gente vê por aí, não, retrospectiva serve para quê? Não sei o quê. Quando você remove a retrospectiva de um ciclo de sprint, você está dizendo que inspeção e adaptação não são importantes. Você tira 2 pilares dos 3 que sustentam o Scrum, você mantém só um. Consequentemente, o Scrum não se sustenta, o Scrum não funciona. Tá bom? Então, tira a retrospectiva, você detona o Scrum. Então, fica só uma dica aí para quem quer tirar esse evento. Provavelmente, quem quer tirar é porque o evento não tá sendo feito direito, tá? Então, como é esse evento? Como é ali? Junta-se o time todo, estabelece um ambiente seguro para que todo mundo possa falar o que deseja, e aí começam a analisar como é que foi toda essa sprint, tá? Então, ali vocês vão discutir o que funcionou, o que poderia ter melhorado, o que foi um desastre completo, tá? A review pode servir também como um marco ali de insights para a retrospectiva, e vocês vão discutir, tá? Time box desse evento, 3 horas para um sprint de 1 mês, tá bom? Discute-se. Discutiu e todo mundo foi para casa, que é o que acontece geralmente, né? É aquele quadro lindo. O que foi bom, o que foi horrível, o que podemos melhorar. Aí todo mundo vai botando os post-its ali, geralmente é assim. Todo mundo bota o post-it, todo mundo fala, recebem elogios, justifica os problemas e todo mundo vai para casa, né? E isso é o maior erro da retrospectiva.
Cadê o plano? Cada problema, vocês têm que elaborar um plano de ação para resolver aquilo. Depois que vocês elaborarem o plano de ação, vão definir em que momento isso vai ser executado. Vai ser o quê? No próximo sprint? A PO já pega aquilo e bota lá em cima do backlog. Vai ser depois? Bota lá embaixo do backlog. Quem vai fazer isso? Quem vai mostrar esse plano de ação executado e quando isso vai ser mostrado? Aí sim, você vai trabalhar uma mudança, vai implementar uma mudança e vai conseguir ver na próxima retrospectiva ou quando essa mudança foi implementada se funcionou. Porque se você não faz plano, não define quando vai ser feito, quem é o responsável por ele, o que você vai avaliar de melhoria? Se você não executa. Onde você tem melhoria? Nunca. Por isso que as pessoas dizem que a retrospectiva não funciona. Então, eu digo, se você trabalha na organização, que as pessoas reclamam da retrospectiva, provavelmente é porque ela está sendo feita muito errada, tá? Mas a ideia aqui é para você traçar um plano e obter a melhoria contínua dentro do processo, tá? É isso, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque a gente encerrou o evento, vai entrar um pouquinho mais em plane. Quero saber se alguém ficou com alguma dúvida. Não? Então tá. Ou eu sou muito boa, ou todo mundo dormiu, tá? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre sprint planning, tá? Então, existe aqui, né, para planning, sprint planning, estimativa de história, planning poker, tá? Pode passar mais um, Brandão, muito obrigada. Então, assim, vamos lá. Pré-planning é algo que não está no guia do Scrum, tá? Ele não faz parte do guia do Scrum. Isso aqui algumas pessoas promovem, outras não. Depende muito do gosto do case, tá? Isso aqui não está no Scrum, beleza? O que seria a pré-planning para quem faz? Eu não faço nos meus times, tá bom? Mas para quem faz, ela é feita um pouco antes da planning, tá bom? E a ideia aqui é meio que vocês terem 1 hora ali de organização do que vai ser feito na planning. Então, você já vai falando, né? O PO já vai mencionando para o time quais são as histórias que foram priorizadas, o que vai ser contado ali na sprint planning, todo mundo tá ok, né? Meio que dá uma mencionada ali, troca uma ideia, se prepara para a planning efetivamente, tá? Então, aqui é mais um check-in, né? É tipo um planejamento prévio. E tem empresas que acreditam que isso funciona e é bacana. E se você achar que funciona na sua organização, faça, tá bom? Agora vamos para a sprint planning. A gente conversou um pouco sobre ela, né? Falou da teoria do time box e tudo mais. Mas a ideia aqui é que a gente tenha estabelecido alguns conceitos. Eu trouxe esses conceitos para a gente conhecer um pouco mais, tá? Então, a gente tem que ter história, a gente tem um conceito de DOR e DOD, a gente vai falar no próximo slide sobre isso, certo? Algo importante, a gente vai estimar itens nesse evento, tá? Os desenvolvedores, e quando eu falo desenvolvedores, é todo mundo que se envolve na construção, eu não estou falando só de programador, e design entra, pessoas de banco de dados entra, arquitetura, infraestrutura, todo mundo entra. Se você está atuando na construção do produto, você é desenvolvedor para o Scrum, tá? Então, ali, essas pessoas vão ter que estimar, vão ter que trazer qual o esforço de fazer aquele item, certo? A gente não está falando de horas, a gente não usa horas no Scrum, mas qual é o esforço que aquilo é feito? Geralmente, na primeira planning, o time ainda está meio perdido, né? Tipo, como é que eu vou estimar isso? Como é que eu vou estimar aquilo? Porque ele não tem uma referência. O Scrum, ele é todo pautado no empirismo, tá? O empirismo é quando você usa coisas anteriores para se basear e fazer melhor depois. Tá? Então, assim, como é que eu vou estimar se eu não tenho uma referência? Como é que eu vou dar um ponto para essa história se eu não sei se isso é muito, se é pouco, se não é, como é feito? Eu não tenho base. Então, a ideia aqui é que o Product Owner, tá? Na primeira planning, leve pelo menos alguns itens que ele vai, junto com o time, determinar que aquele item é o de mais baixo esforço, né? Como se fosse assim, número 1 de esforço. A partir daí, o time, né, os desenvolvedores têm uma noção do que é 1 de esforço. Ah, entendi isso aqui, sei lá, queria botar um campo numa tela, o esforço dele. Então,
conforme os itens forem passando, ele tem uma referência. Se esse item é 1, então esse item que ela está me explicando deve ser um 8, um 13, um 20, tá? Porque você tem uma referência. Então, na primeira é essa. A partir da segunda plane, você vai usando os itens anteriores que vocês mesmos estimaram, tá bom? Como uma referência ajuda, tá? Então, assim, depois dessa estimativa, define-se o backlog da sprint e a gente vai para o abraço do desenvolvimento, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho no próximo slide do que é DOR e do que é DOD, porque isso a gente usa bastante, tá? Então, Brandão, DOR, tá? Ou que a gente chama de Definition of Ready. A gente tem dois conceitos dentro ali desse universo que chama Definition of Ready e Definition of Done, que é o próximo que a gente vai falar. Se a gente traduzir os dois, dá a definição de pronto. Aí daí fica confuso pra caramba, né? Então, aqui no DOR, a gente costuma chamar de definição de preparado, tá? E o DOD, que é o Definition of Done, a gente chama de definição de pronto, beleza? Definition of Ready não está no guia do Scrum. Foi algo criado por uma outra pessoa e a gente absorveu aqui porque a gente achou super bacana, tá? Muitas empresas usam, mas ela não está no guia do Scrum. O que está no guia do Scrum é o Definition of Done, tá? E o que danado que é DOR? Eles são requisitos, políticas, checklist, qualquer nome que você queira chamar, tá? Para que um item do backlog ou uma história de usuário esteja preparada para ir para uma planning. Então, o que acontece? Antes de começar os eventos, senta-se ali o time Scrum e vão discutir sobre o que eles acham necessário ter no item de backlog para que eles absorvam esse item e possam construir. E ali tem uma discussão, tá? Algumas perguntas, alguns insights você pode trazer para o time, porque nessa primeira reunião, geralmente eles ficam meio perdidos, tá? Não, mas como assim? Mas o que você quer dizer? Você pode falar, olha, um ponto-chave é o que ele precisa para estar pronto para iniciar o desenvolvimento. Aí, por exemplo, quais os acessos precisam? Ferramentas, tem algum ambiente que a gente precisa que esteja pronto antes de a gente começar? Tá? Precisa de alguma permissão em algum ambiente aí da empresa? Precisa de alguma aprovação? Então, você vai meio que soltando isso para eles, vai ficar mais fácil que todo mundo chegue num consenso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, porque isso fica muito ali, né, abstrato, a pessoa fica meio perdida ainda. Então, por exemplo, olha, eu preciso de um protótipo de alta fidelidade pronto e validado pelo usuário. Isso quer dizer o quê? PO lindo quando está escrevendo as histórias. Poxa, essa história está perfeita, prontinha para entrar na planning. Olha para o protótipo, tá? Tá? Aquele baixa fidelidade que eu fiz no rascunho, o design ainda não me entregou, então não vai entrar na sprint planning. Por quê? Porque não está um checklist de ready, ok. Então, você tem que esperar o designer te entregar um protótipo de alta fidelidade, você tem que validar isso com o usuário. Quando ele dá o ok, você coloca na história, aí agora sim ela está pronta. Ou preparada para entrar no planning, tá? Todas as histórias estão refinadas e estimadas, todas as APIs estão prontas, então são coisas ali que vão discutir. Ele pode dizer, olha, eu preciso de um ambiente de desenvolvimento, não está pronto ainda, sem isso você não pode colocar nada. Então, tudo vai ser discutido depois que vocês chegam no checklist. Esse checklist, o PO tem que guardar debaixo do braço, tá? E não perdê-lo nunca. Porque toda a história ela tem que ir para uma planning, ok. Digamos que ele leva uma história sem definition of ready, ok, tá? O time vai reclamar na planning, essa história não vai entrar para ser estimada e com certeza lá na retrospectiva vamos falar sobre isso, tá? PO, fica atento, beleza? Então, assim, essa é a definição de preparado. Agora a gente vai para o outro, que é a definition of done. Brandão? Beleza. A definition of done, ela já está no Scrum Guide, porque ela é um compromisso do incremento do produto. E aqui ela segue o mesmo conceito do RED, tá? Também é um checklist, também são requisitos, também são definições, porém, ela não são. A diferença é que ela não é um requisito para que uma história entre no planning, e sim para que um incremento construído seja apresentado numa review. Isto é o que os desenvolvedores acreditam que está pronto. Ah,
eu construí todo o meu incremento durante a sprint, eu acredito que ele está pronto, então eu vou apresentar na review para o usuário validar, tá bom? Isso também é um checklist, é importante ser definido em grupo, então vocês se reúnem também para definir ali o definition of done. E aqui são alguns exemplos, por exemplo, tá? Olha, eu estou com todos os critérios de aceite da minha história validados. Imagina, né? O coitado do PO define um monte de critério de aceite, o desenvolvedor olha para 5 de 10, faz e coloca na review faltando um monte de regra de negócio. Olha que lindo. Não, pode, né? Então, assim, automação, testes funcionais aprovados, isso é muito importante. Tem uma equipe de QA ali, né? Tem que aprovar tudo. O unitário validado, os próprios desenvolvedores, criar essa política neles para colocar teste unitário no produto e fazer constantemente, para não levar um produto cheio de bug para a gente revisar, entendeu? Então, assim, alguns critérios são estabelecidos e é importante que esse checklist os desenvolvedores guardem debaixo do braço, porque assim que ele considerar que o incremento está pronto, ele tem que passar por esse checklist e se der tudo ok, aí sim ele leva para review, tá bom? São esses 2 critérios que são muito importantes, tá? É isso, Brandão. Estimativa de história. A gente falou um pouquinho lá atrás, eu vou trazer aqui para cá, tá? Então, a estimativa da história é justamente aquilo que os desenvolvedores, né, ali, atribuem a esse item como a quantidade de esforço, certo? Então, ele vai olhar sempre, qual é ali o meu esforço para executar essa história? É 1, é 2, a gente usa pontos, tá? A gente vai falar um pouco no próximo slide. A gente usa ponto para definir e isso representa o esforço de execução, tá bom? E é muito importante porque ao definir por pontos, você consegue criar algumas métricas. Então, digamos que numa sprint, o time vai lá, né, estimando as histórias com pontos, e no final, ele somando tudo, ele vê que consegue construir, sei lá, 30 pontos. No final da sprint, ele entrega os 30 pontos. Então, que beleza. Então, o time ali tem o que a gente chama de velocity. Quando vocês ouvirem esse termo chamado velocity, é o somatório de pontos que o time consegue entregar em um sprint. Isso ele serve bastante como referência para a próxima. Na próxima, o time vai estimando. Chegou em 30, a gente já levanta. E aí, gente, cabe mais alguma? Porque 30 foi o que a gente fez na sprint passada. Mantém os 30 ou a gente quer colocar mais um pouco para ver se consegue fazer? Então, a gente vai sempre monitorando essa velocity do time e ajustando. A tendência é que esse velocity aumente, tá? Com o tempo. Se o time está muito estagnado na velocity ali 3, 4, 5, 6 meses, precisamos avaliar por quê, tá? Talvez tenha criado ali um comodismo, que a tendência é essa velocity aumentar, até porque o time vai se conhecer mais, então vai entender a expertise de cada um, já está mais seguro para tirar dúvida, já conhece mais do produto, então a tendência é que isso aumente, tá bom? Então, muita gente fala de capacity e fala de velocity, certo? Achando que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Velocity é o somatório de pontos que o time consegue executar. Digamos que ele entrou numa planning e definiu aqui, tá aqui minhas histórias, 30 pontos. No final, ele não entregou tudo. Aí você tem que contar. Caramba, ele estimou 30, mas só entregou 25. A velocity do time é 25, tá? Não é o que ele estimou, é o que ele entrega. Isso é velocity. O que é capacity? Capacity é o tempo útil de uma sprint que o time tem para execução. Então, digamos que a minha sprint ali tem uma semana. Cada dia eu tenho 8 horas. Então, eu teria ali 8 vezes 5, 40. Então o meu capacity é 40 horas? Não. Eu tenho que tirar ali o tempo dos eventos, eu tenho que tirar o tempo de alguma reunião, eu tenho que tirar tempo de possível feriado, e no final eu tenho essa quantidade de horas que é o capacity. Isso é ótimo, por quê? Porque a velocity do time é 40, mas digamos que em uma sprint tem um feriado, tem alguém que não vem porque está doente, é importante que a gente saiba o capacity para falar para o time, olha, a gente sabe que a velocity de vocês é 40, porém, nessa sprint a gente não vai ter todos os dias úteis, a gente vai ter menos tempo, e aí? Aí ele consegue entender melhor de não levar os 40, tá? Então, são duas coisas distintas, não é a mesma coisa,
tá bom? Isso é importante saber. Próximo, Brandão. Aqui ele trouxe um pouco da questão dos pontos, tá? A gente usa muito o que a gente chama de sequência de Fibonacci, né? Fibonacci é um termo bem bacaninha que a gente vê ali na matemática, onde o próximo número é a soma dos dois anteriores, certo? A gente usa essa sequência para estabelecer. Inclusive, tem até uma coisa bacaninha, tá? Mas não é regra, propriamente dita, mas tem uma coisa bem bacaninha que a gente coloca sobre esse tipo de estimativa, que são assim, olha, histórias 8, histórias 13, geralmente ela tem um alto grau de complexidade, né, e de esforço. Então, são histórias que provavelmente o Product Owner deveria segmentar em mais de uma, tá? Tem uma coisa que a gente fala aqui que são histórias muito grandes. Então, o PO não está escrevendo história considerando a mínima unidade de valor. Então, o PO tem que trabalhar um pouquinho mais ali na sua capacidade de fatiar e quebrar o item, tá? Mas a gente usa ali muito a Fibonacci para definir a questão do story points, né? A questão de estimativa ali das histórias dentro do Scrum, tá bom? Então, já foi, pode passar para a próxima. Aqui é um exemplo, mas para que vocês entendam um pouquinho do que é, quando a gente fala de story points, o que é isso, porque a gente tem que entender que não é algo que a gente é habituado. Todo mundo é habituado a estimar em tempo. Isso veio do tradicional. A gente tinha que dizer quantas horas para que o gerente de projeto colocasse um cronograma e a de você se não cumprisse o prazo. Então, ponto é algo muito abstrato. A gente tem que se acostumar com o tempo, tá? Mas não tem problema. Geralmente os times eles erram nas primeiras sprints, tá? E depois ali ele começa a se acertar. Então, ela é uma medida de esforço, complexidade e risco. Então, vocês têm que pensar, vocês têm que geralmente pensar nesses 3 pontos antes de estimar a pontuação daquela história. Peraí, ele é muito complexo? Peraí, ele é muito... Porque nem sempre algo que é complexo demanda mais esforço. Às vezes você pode ter algo que não é tão complexo, é simples, algo que você já viu, só que é muito cansativo, porque tem muitas funcionalidades. Não é que ela é difícil, é que ela é grande, entendeu? Então, esforço é uma coisa, complexidade é outra. Complexidade tem a ver com a dificuldade. Então, às vezes, você tem integrações, tem que conversar com outra área, tem coisas que você não conhece, tá? E risco, né? Eu trabalho na empresa de financeiro, né? Mercado Bitcoin, então tudo era muito risco, né? Tudo que a gente ia fazer, a gente tinha que considerar isso. Então, geralmente, tudo era muito complexo, porque o risco era muito grande. Um erro podia causar algo muito pior. Então, a gente tem que ter mais ponto, porque o desenvolvedor tem que ter mais cuidado, tem que fazer mais teste, tem que olhar com mais calma. Então, teoricamente, aí o esforço também acaba aumentando, tá? Então, aqui ele deu um exemplo que é, ó, aí eu chego lá, né? Eu sou PO. Aí eu chego lá e digo, olha, tá vendo? Para construir esse patinete aqui, é um ponto. Aí eu pego, conto uma história que é um caminhão. Aí ele vai dizer, putz, então 13, né? Porque, olha, fazer um caminhão é 13 vezes mais esforço que fazer um patinete. Então, ele consegue ter essa referência e pontuar melhor, tá? Pode ir para o próximo. E a Plane Poker, tá? Plane Poker, ela é nada mais nada menos que uma dinâmica que a gente usa para poder estimar as histórias, tá? E o que é, como é feita essa dinâmica? Tem ferramentas online bem legais, então eu vou levar essa ferramenta no dia que a gente fizer a planning, né? O primeiro ciclo de planning ali. Cada um entra, vamos pensar no presencial, tá? Presencial, cada um tem seu caderninho, seu bloco ali, ok? Ou então papéis, cada papel com um ponto diferente, né? 1, 3, usando a Fibonacci, por exemplo, mas está escondido aqui como se fosse um baralho, por isso que esse nome de poker, tá? E aí o PO conta a história, né? Conta o item, especifica, detalha, explica, bota os critérios de aceite, faz tudo bonitinho. O time vai tirando dúvida ali. Depois, todo mundo alinhado, todo mundo entendeu. Quero que vocês estimem. Então, cada um pega ali o ponto que ele acha, individualmente. E na hora fala assim, bom, todo mundo já escolheu? Já, então apresenta. E todo mundo apresenta. E ali você pode ter diferentes pontos, tá? Ou não. Então, digamos que alguém botou 1, alguém botou 5, alguém botou 8, um monte de gente botou 8, tá? O que vai acontecer? Você vai ter que pedir para a pessoa que colocou o menor ponto e para a pessoa que colocou o maior ponto, por que eles escolheram essa pontuação. Aí, o que botou
menor ponto vai explicar, muitas vezes é porque a pessoa já fez isso antes, tem umas técnicas melhores para fazer, tá? E para quem colocou mais ponto, às vezes é porque é um júnior, não conhece muito bem. Então, ali, a gente vai ter um norte, tá? Das coisas, e através dessa explicação de quem botou menos, quem botou mais, vão chegar no consenso. É mais fácil chegar no consenso ali. Aí eles vão definir, não, vamos botar 8 então, porque realmente ela tem uns riscos aqui que fulano pontuou. Por que a gente faz dessa maneira? Porque se eu, como PO, vou pedir para fulano, diz aí a estimativa, alguém fala 5, eu te garanto, todo mundo depois dele vai falar 5, tá? Porque as pessoas tendem a fazer isso. Porque já pensam, ah, não, eu pensei um 8, mas fulano disse 5, eu vou dizer 5 também, qualquer coisa eu pergunto para ele. Aí começa, né? Vai um atrás do outro falando. Assim, fazendo no escondido, fica mais fácil chegar na assertividade. E essa é a dinâmica, tá? Você atribui, define, coloca naquela história a quantidade de pontos, digamos 10, 8, né? Porque não tem 10 no Fibonacci. 10, 8, beleza. Próximo item. E vai fazendo o próximo item. E daí vocês vão somando esses pontos. Se o time já tem uma velocity, você avisa, olha, somei aqui, já chegou na velocidade. E aí, vamos pegar mais um? Não vamos? Decide. Se não, o time tem que dar um stop. Olha, não cabe mais, eu acho que tá mais que suficiente. Aí o PO anota e já tem a primeira possível velocidade do time, tá? E assim vocês vão rodando. É isso. Eu acho que esse é o último, tá, Brandão? Mas só confirma aí para mim. É, né? Beleza, então. Então, gente, olha, esse foi o treinamento nosso. O que que a gente vai fazer, tá? Na primeira planning que a gente vai fazer dia 6 dia 6 de fevereiro com o time de vagas. Não sei se tem alguém de vagas aqui, mas já fiquem animados, vocês vão ter a sua primeira planning. A gente vai trazer o poker online para a gente fazer. A gente vai colocar o ponto das histórias. E daí eu já vou mostrar mais ou menos no GitHub, nesse dia, como é que a gente vai definir os ciclos de sprint e a gente vai fazer esse piloto. Deu tudo certo, a gente fez ali, fez as deles, fez review, fez retrospective, funcionou, aí a gente vai começar a replicar para todos os outros, tá? A ideia é que a gente fique rodando sprint, por quê? Como foi falado no início, foi feita uma pesquisa, tá? Um ano atrás, eu peguei, e o Scrum é o framework usado em 66% das organizações no mundo. Então, possibilidade de você entrar na organização e ter que usar Scrum é 66% em relação a todos os outros. Então, sabendo e aprendendo isso na prática, entendendo como é que funciona, a gente sabe, a gente falou de teoria aqui, mas quando a gente estiver na plane, o APM estiver ali explicando, deve tirando dúvida, a gente pontuando, vocês vão ver um pouco melhor isso na prática, todos vocês vão ver isso vai ajudar bastante quando vocês chegarem nas organizações. Inclusive para ver quando as pessoas fazem errado. Vai ficar pensando assim, putz, fulano tá fazendo errado, ó, não é do jeito que a Vanessa falou naquele treinamento. Então, vocês vão perceber isso. Mas, assim, a ideia é que eu espero que vocês tenham realmente entendido o conceito do Scrum, né? Estejam animados para aplicar o Scrum, porque eu tô aplicar com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.